Olá, gente peregrina. Olá, gente membresina. Eu começo esse vídeo rindo porque eu desconfio que o vídeo que eu acabei de gravar, eu gravei com este microfone assim. Porque agora, quando eu fui gravar este, eu vi o microfone retirado. E eu não lembro. Saberei depois. E então rirei do idiota que sou eu. Mas já que estamos aqui e agora testado o microfone, vamos ler o comentário de um peregrino. Gabriel Palitos. Não anotei de onde extraí esse comentário. Eu peço desculpa a vocês. Imagino que, para quem tenha crescido num ambiente religioso e criou laços afetivos com aquela crença, seja mais difícil se libertar totalmente disso. E por isso o primeiro impulso seja de tentar conciliar as duas coisas, a religião e a própria sexualidade. Com o tempo, eu acho que as pessoas vão se dando conta que as duas coisas são incompatíveis e acabam se libertando de vez. Bem, Gabriel Palitos, eu tenho que corrigir um equívoco de sua declaração. Eu penso que você tem diante dos olhos determinada religião e determinada expressão dela, ainda que eventualmente a expressão majoritária, mas ainda assim, essa sua declaração, religião e sexualidade são incompatíveis, não é verdade se tomada de modo geral. Dois argumentos podem ser trazidos para refutar essa sua percepção. Primeiro, muitas religiões não têm qualquer problema com a sexualidade. Na verdade, a maioria das religiões não tem problema algum com a sexualidade. As religiões de matriz africana, nenhum problema. As religiões hindus, nenhum problema. As religiões indígenas de todos os continentes, nenhum problema. Ou seja, quando pensamos em indisposição, melhor do que incompatibilidade, entre religião e sexualidade, estamos falando, de algum modo, de expressões dos monoteísmos. Nem podemos dizer, seria leviano, que estamos falando dos monoteísmos. Não. Grande parte do judaísmo não tem problema algum com a sexualidade. Judeus, alguns judeus, alguns grupos religiosos judeus têm problemas com sexualidade. O Islã, de modo geral, não tem problema com sexualidade, muito pelo contrário. É uma expressão monoteísta muito bem resolvida em certo limite com a sexualidade. Mas há expressões fundamentalistas dentro do Islã que, por questões político-fundamentalistas, administram o controle dos seus fiéis pela administração dos corpos. E então desenvolvem incompatibilidades com a sexualidade. O cristianismo, de modo geral, não é necessariamente avesso à sexualidade. Expressões cristãs, fundamentalistas, pietistas, essas desenvolvem aversão à sexualidade paralelamente à misoginia, porque geralmente aversão à sexualidade envolve aversão ao sexo oposto. De modo que eu sou obrigado a corrigir a sua declaração de que, em algumas expressões de algumas religiões, sim, há problemas patológicos com a sexualidade. No Brasil, por exemplo, como a religião evangélica se desenvolve a passos muito largos,
e essas porções são porções que, em grande maioria, ainda que não em sua totalidade, têm problemas fundantes com a sexualidade. Eu, por exemplo, conheço um colega de trabalho, psicólogo, capelão, que declara que 95% de todos os problemas das igrejas de cujas pessoas ele já tratou é de ordem sexual. Mas não é um problema do cristianismo de modo geral. Confesso que eu não saberia aqui precisar o nível de disfunção sexual do catolicismo, mas eu penso que o católico, de modo geral, não sofre da demência teológico-erótica de que são vítimas evangélicos. Acho, então, que a sua declaração está apontando para algum nicho fundamentalista imbecilizado, vitimizado por líderes inescrupulosos ou mal resolvidos sexualmente e que desenvolvem incompatibilidades sexuais travestidas de preocupações com santidade, teologia, que são diversionismos para a perversão e a patologia que imperam naquela comunidade. Então, lendo o que você escreveu, imagino que para quem tenha crescido num ambiente religioso e criou laços afetivos com aquela crença, seja mais difícil se libertar totalmente disso. Não necessariamente, porque pessoas podem ter crescido num ambiente religioso e não precisar se libertar de nada. Eu posso, com o limite que esse espaço impõe, falar por mim mesmo. Eu me tornei fundamentalista assim que entrei na Igreja Batista. Fundamentalista. Um imbecil de Jesus. Um jumento, uma cavalgadura da Trindade. Eu, este aqui. O mais imbecil de todos os imbecis. Mas não tive nenhum problema no campo da sexualidade, de nenhuma natureza. Não sei se é pelo fato de que naquela Igreja Batista não se usava a sexualidade como cabresto para amarrar cavalo ao banco, que pode ter certeza, nas igrejas onde as pessoas têm problemas sexuais, em sua grande maioria, a culpa é da liderança, inescrupulosa. Não sei, então, se essa é a explicação. O que eu sei é que a sexualidade, no sentido de uma incompatibilidade entre a crença e a sexualidade, lá na minha comunidade não me parecia algo geral. Certamente, sempre há problemas individualizados, porque há a história da pessoa, a educação castradora que ela teve. Eu tive uma educação fora da igreja, então a minha psique não era fruto de catequese. E eu imagino que as pessoas que são criadas num lar evangélico, ainda que progressista, possam desenvolver uma ou outra incompatibilidade ou até patologia no campo da sexualidade e precisem de terapia para isso. Mas não é geral, devo dizer isso. Então, dizer que é mais difícil se libertar totalmente disso por uma questão de ter crescido no ambiente religioso não é de todo verdadeiro. É muito difícil para quem foi criado no ambiente religioso que adotou a sexualidade como corda de amarrar cavalo, corda de amarrar burro, porque somos chamados de ovelhas, mas somos tratados como cavalos e burros. Somos domados, domesticados, controlados. As esporas são fincadas no nosso dorso pelos boiadeiros. Acho então que eu precisava corrigir isso para que alguém lendo o seu comentário não ache que esse é o pensamento genérico da tenda do necromante. Nós não fazemos críticas gerais à religião, nós fazemos críticas pontuais. E dizer que a religião tem incompatibilidade com a sexualidade não é correto do ponto de vista heurístico. Há muitas religiões que, inclusive, instrumentalizam a sexualidade para a edificação espiritual. Veja o Tantra. Mas é uma exceção, digamos assim.
Mas, no geral, as religiões não têm problema algum com sexualidade. Os problemas de sexualidade são decorrentes do tipo de religião, do tipo de liderança religiosa e do tipo de lixo teológico, de lavagem de porcos que se dá para as ovelhas. Muito bem, corrigida então essa imprecisão, reduzida a declaração à sua pertinência, ela é uma obviedade ululante. Pessoas que viveram num ambiente religioso castrador têm muita dificuldade de se libertar de sua castração. Mas pessoas que viveram em ambientes religiosos castradores, não pessoas que viveram em ambientes religiosos, necessariamente. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do clube de membros da tenda do Necromante. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até a próxima rodada de café. E como eu sempre digo, escrevo, um bom banho frio ou quente, uma boa xícara de café e um bom sexo tiram a rabugice de qualquer rabugento. Porque a pessoa é rabugenta, ou falta-lhe banho, ou café, ou sexo, ou os três. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.